E aqui é a frase que nós temos hoje para trabalharmos, de Joana de Ângeles. É inevitável o arrependimento que a culpa proporciona, mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano, fase inicial do processo de reparação. Toda vez que, por qualquer motivo, praticamos alguma ilicitude em relação às leis divinas e às leis morais, instala em nós o sentimento de culpa, sendo que esse sentimento de culpa nos é, muitas vezes, absorvido, né? Não será necessário que se prolongue por um longo período esse fenômeno emocional, a fim de que não se transforme em masoquismo desnecessário e perturbador, gerando alta compaixão ou autopunição. O que nós temos que procurar a todo custo, quando cometemos algum deslize de qualquer natureza, e esse deslize nos afete a questão emocional, nos trazendo qualquer sentimento de culpa ou de remorso, que essa figura, que essa imagem permaneça na nossa mente, nos colocando em sentimento profundo de culpa. Quando isso acontecer, deixa escoar o tempo que for necessário, mas desde que esse tempo não exceda, para que ele não venha a se transformar num elemento punitivo para nós, para que ele não se transforme num elemento que vai nos privar do crescimento e do nosso desenvolvimento. Na semana passada, o último slide que nós trabalhamos, quando surge disposição real para superar os transtornos psicológicos causados pelas inúmeras formas de perturbações de ordens psíquicas, automaticamente desenvolvem-se os sentimentos íntimos e iluminados, proporcionando bem-estar e alegria de viver. Nós temos um dispositivo em nós, que é a nossa consciência, para que, quando nos colocamos nessa situação, dentro de um aspecto de transtorno, que pode ser causado por perturbações várias, né? O que nós temos que ter e procurar sempre é manter bons sentimentos, para que esses sentimentos possam estar sendo iluminados, para que possa nos restabelecer novamente o bem-estar e a alegria de viver. Esta tem que ser uma condição normal, real, para que a gente possa superar os nossos transtornos, as nossas mazelas, que podemos trazer conosco de vidas passadas, ou ainda possamos tê-lo adquiridos durante o transcurso da nossa existência atual. Entretanto, o processo de reforma íntima vai muito além disso, pois ele defende que o ser humano, em suas mais básicas necessidades, tais como a virtude, emoções e comportamentos, fazem parte do todo, e que para estar completo, este precisa transcender sentimentos e lembranças negativas, além de encontrar o equilíbrio entre seu eu profissional, pessoal e espiritual. Muito bem. Nós cansamos de ouvir que todos nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Qualquer lugar que a gente vá, através dos trabalhos religiosos, os trabalhos morais, os trabalhos de natureza psicológico, ou mesmo dentro dos aspectos filosóficos, sempre traz essa mensagem ou nos induz à necessidade da reforma íntima. O que é a reforma íntima?
é nós nos transformarmos, nós deixarmos de praticar atos levados pelos vícios, pelos desequilíbrios, deixar o homem velho ser sepultado para que renasça ali o homem novo, o ser novo. O que seria esse ser novo? É um ser conectado com o universo, um ser ligado às leis divinas, um ser que possa ter um comportamento diferente em relação a si e as pessoas que estão ao seu lado. A reforma íntima, como nós sabemos, é uma necessidade, mas também é uma dificuldade muito grande. Por quê? Por mais que saibamos da necessidade da nossa reforma íntima, não é tão fácil acontecer como num passe de mágica. Ele vem através de uma luta, de uma vontade, de uma disposição enorme para superar essas dificuldades. Porque o que nós temos que dominar em nós, para iniciarmos esse processo, é lutar contra nós mesmos, lutar contra os nossos vícios, contra os nossos maus hábitos. É muito difícil, nós sabemos, modificar os hábitos. Nós sabemos que precisamos de fazer atividade física, né? E nós relutamos. E como relutamos? E criamos 1000 obstáculos para que nós não pratiquemos esses exercícios tão necessários e fundamentais para o nosso corpo físico. E nós somos inteligentes. E nós somos pessoas conhecedores da necessidade do organismo para que ele possa reagir como máquina que é, biológica, para atender às suas necessidades fisiológicas. E, no entanto, muitas vezes deixamos nos dominar pela preguiça. Então, o que leva o ser a ter essa atitude em relação a si mesmo? O que nos faz pessoas que não têm essa vontade, essa disposição de praticar a reforma íntima? O que nos faz acomodar? Como nos alega Allan Kardec no Livro dos Espíritos, porque ainda nós estamos muito ligados ao instinto, muito ligados à carne, muito ligados à matéria. Então, na verdade, é como se habitasse no nosso corpo, além do espírito, habitasse ainda um ser material, um ser ligado ao instinto, que muitas vezes sobrepõe o próprio espírito. É uma luta de titãs, é uma luta enorme, e vai vencer aquele que for melhor alimentado, aquele que receber um tratamento diferenciado. Por isso que mudar hábitos é muito difícil, necessário sim, mas muito difícil. E aí sim, o ser humano, ou seja, essa reforma íntima está ligada ao ser humano, porque somos nós, enquanto encarnados, que vamos precisar de fazer essa reforma íntima, porque nós sabemos que nós dependemos do nosso corpo físico para podermos fazer essas transformações. Ou seja, é na carne, é na reencarnação que nós vamos encontrar a forma necessária para essas transformações, né? E, consequentemente,
trabalhando essa reforma íntima, o que nós vamos trabalhar são elementos muito conhecidos de nós, são as virtudes, são comportamentos, são ações voltadas para o bem. Porque nós sabemos que a prática do bem, o exercício da prática do bem, nos faz pessoas melhores. E isso nós fazemos adquirindo bons hábitos. Tudo é adquirir bom hábito. E para adquirirmos esses bons hábitos, subtém-se que seja uma nova proposta de vida, uma nova proposta de existência. E aí até onde cada um de nós está disposto a abrir mão do seu conforto, da sua comodidade, para enfrentar essas situações. Porque nada vem de graça, tudo tem um preço. E iniciando esse processo de transformação, nós vamos começar a transcender sentimentos e lembranças negativas. Isso aqui vai ficando no passado, até que a gente possa, através de um equilíbrio, nós termos em nós, enquanto seres encarnados, uma elevação no aspecto profissional, no aspecto pessoal e, consequentemente, com reflexo no aspecto espiritual. Ou seja, através de uma reforma íntima, bem elaborada, bem trabalhada, nós vamos conseguir dar a nós sentimentos melhores, com equilíbrio, para que a gente possa fazer frente às necessidades no nosso dia a dia, no nosso trabalho, junto à nossa família, junto à nossa comunidade. Isso faz do ser humano a criatura mais complexa dentro de todas as que a ciência conhece atualmente. Nós não temos dúvida disso, né? Porque o homem, como nós sabemos, é um ser biológico, mas também é um ser social, é um ser psíquico, é um ser espiritual, é um ser holístico, é um ser que precisa ser trabalhado no todo. Não dá para trabalhar apenas alguns aspectos de nós. Quando existe uma proposta de transformação e de mudança, nós temos que buscar essa transformação por inteiro. E essa característica marcante pode ser também definida como espiritualidade, ou seja, o que nós estamos buscando é a nossa espiritualização. Hoje, sem dúvida alguma, nós estamos na era do Espírito, onde trabalhamos o pensamento, trabalhamos a ação, trabalhamos o nosso procedimento. E somente através do trabalho voltado à espiritualidade é que nós vamos elevar-nos, né? A busca pela espiritualidade é uma forma de elevação pessoal, com o universo que o cerca, podendo ser a busca pela divindade de Deus, ou por um modo de viver que complete a existência de modo a ter equilíbrio e paz interior. Ou seja, quando nós nos conscientizamos da necessidade da nossa espiritualização, não quer dizer que necessariamente nós vamos buscar Deus. A princípio, sim, mas mesmo um indivíduo que muda o seu aspecto, o seu comportamento, o seu pensamento, mesmo não acreditando em Deus, mas acreditando em si e respeitando o próximo, automaticamente, ainda que ele não entenda ser uma questão de espiritualização, ele está praticando.
Porque muitos de nós que se diz espiritualizados têm procedimentos totalmente comportamentos totalmente equivocados. Então não é pela proposta em si do verbo que eu sou espiritualizado que quer dizer que necessariamente os meus atos, meu comportamento, a minha forma de pensar vai acompanhar o sentido. Então o que nós temos que tomar cuidado é exatamente isso. Será que o meu pensamento, o meu comportamento, a minha forma de ser condiz com o ser espiritual que habita em mim, no meu corpo físico e que me faz crescer? Se dentro desse aspecto eu consigo entender, compreender Deus, ótimo, excelente. Mas se ainda eu não tenho maturidade para entender Deus como ser supremo, criador do universo, mas que eu tenho um comportamento ético, comportamento moral, ótimo também, porque são nas ações, na forma de pensar e de agir, que nós vamos encontrar Deus, E isso faz com que a gente possa viver de uma forma equilibrada. E o equilíbrio, ele é fundamental em todos os aspectos, em todos os momentos, em todos os períodos da nossa existência. O equilíbrio, ele é a essência do próprio universo. Sem o equilíbrio não haveria o universo da forma que nós temos. Por isso é importante o equilíbrio emocional, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio comportamental, o equilíbrio da saúde física, psíquica. Ou seja, o equilíbrio é, sem dúvida alguma, o elemento que nos traz a paz. O indivíduo que tem o controle sobre si e consegue trabalhar esse equilíbrio, com certeza é o indivíduo que consegue administrar a paz. O desenvolvimento espiritual é um processo lento de desenvolvimento humano. O ser humano somos nós que temos que desenvolver esse aspecto espiritual. Enquanto estivermos aqui encarnados, utilizado em todo o mundo por pessoas independentes de religiões, a despeito de sua vontade. Isso aqui é interessante, porque segundo o Livro dos Espíritos, através da lei de progresso, todos nós vamos caminhar, todos nós vamos progredir um dia. Ou podemos fazer de forma livre e soberana, por vontade própria, ou em algum momento seremos induzidos a caminhar. Ainda que seja pelo ranger de dentes, pelo sofrimento, mas vamos caminhar. E a opção será sempre nossa, é o livre-arbítrio. Por isso que muitas vezes a gente tem que começar a entender essas questões para que a gente não necessite que se instale algum tipo de enfermidade no nosso corpo, para que a gente comece a caminhar, a desenvolver. Quantas pessoas que a gente vê que começa só a fazer uma atividade física, a caminhar, depois que passa pelo susto do infarto, alguma coisa nesse sentido. Aí sim, por que nós temos que esperar chegar a esse ponto para que a gente possa caminhar? Você vê que nós somos inteligentes, sim, sem dúvida alguma, mas em alguns momentos parece que essa inteligência fica um pouco falha, porque nós muitas vezes só caminhamos através de ferrão. Nós temos que levar os tombos para a gente levantar e começar a caminhar. Mas é uma opção nossa.
Por ser uma ciência multidisciplinar, o estudo espiritual trabalha em diversos aspectos do comportamento humano, objetivando o aprimoramento no campo da moral e do intelecto, com aplicação tanto na área profissional, ética, quanto na pessoal de autoiluminação. Hoje, sem dúvida alguma, nós sabemos que a doutrina espírita, basicamente dentro da sua pedagogia, por ser uma ciência multidisciplinar, onde engloba todo conhecimento em várias áreas científicas, ela desperta em nós uma necessidade de caminhar e avançar nessas áreas que estão interligadas com o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, né? Então, através desse comportamento humano, objetivando o nosso melhoramento, nós vamos fazer com que todo esse comportamento vai, no final, refletir no nosso dia a dia. E não podemos jamais esquecer que a questão ética e moral, independente de religião, independente de qualquer situação, é um elemento fundamental e necessário. Hoje nós estamos passando por esse processo de transformação no Brasil em função de uma situação moral do qual ninguém aguentava mais. Já não era possível convivermos com a falta de ética e com tanta imoralidade em todos os setores. Chega um momento que alguém tem que dar um basta. Para isso, sempre nós vamos contar com pessoas que de uma forma ou de outra vieram, reencarnaram com esse propósito. Nada é por acaso, nada, absolutamente nada é por acaso. E quando essas pessoas reencarnam e se apresentam com esse propósito, automaticamente, ao fazer isso, eles começam a sintonizar com os demais e aqueles que de alguma forma compartilham, mas não sabiam exatamente como conectar, eles acabam se fundindo. É a lei de atração. E aí vai somando, vai criando um corpo maior através dessa identificação, até que o somatório consegue impor a minoria. Porque nós vimos que dentro de uma sociedade, normalmente, a minoria que pratica a licitude é um percentual muito inferior do que a maioria. Vamos tomar, por exemplo, aqui o bar. Hoje, aqui o bar, podemos dizer que nós temos aí o quê? 110 mil habitantes. Desses 110 mil habitantes, quantas pessoas estão aí fora praticando atos ilícitos, imorais, colocando em risco a nossa sociedade? Vamos supor que seja 1%, que eu acredito que não seja, pelo menos dentro desse aspecto mais nocivo, mais agressivo. Ele consegue aterrorizar 99%. Né? Então, o que nós temos que entender que a maioria, quando unida, quando dentro de uma proposta sólida de crescimento e desenvolvimento, torna-se muito mais fácil. Por isso, a necessidade de nós fazermos trabalhos semelhantes a esse em várias comunidades, em várias casas, em vários órgãos, para que possa despertar em nós essa consciência, essa motivação para a procura do bem. Porque não basta só nós sabermos, nós entendermos da necessidade, se nós somos omissos, se nós nos tornamos passivos diante da situação. A passividade também é um elemento nocivo. Começar na sociedade, né, depois também chegar a termos governantes, então,
todas as esferas, né? Com certeza, porque nós temos que trazer para nós essa responsabilidade também, que é de todos. Que a cultura do país, né, já fala assim, eles fizeram, eu posso fazer. Não, eles fizeram, eu não posso fazer, não devo fazer. Exatamente. Porque veja só, e nós temos que habituar, volto novamente a dizer, a falar sobre o hábito. Quantas pessoas que quando estão sozinhas praticam atos, comportamentos diferentes do que quando tem mais pessoas olhando, verificando e tudo mais. Você pode ver nesses sinais, né? Em algumas horas aí, se o indivíduo olha para cá, olha para lá, está sozinho, ele vaza, né? Mesmo sabendo que não deveria fazê-lo, mas fazemos. Nós estamos numa fila e temos pressa, que sempre temos. Se tem algum amigo na frente, fulano, paga isso para mim. Olha, isso aí que eu estou com um pouquinho de pressa. Então sempre procuramos dar aquele jeitinho nos nossos comportamentos. Aí que está a reforma íntima. Quando nós propusemos a fazer a reforma íntima, essas questões menores começam a ser também trabalhadas e devem também ser trabalhadas, né? Para que a gente possa exercitar isso, e não só quando houver pessoas presentes nos olhando, nos observando. É uma coisa que devemos trabalhar em nós com uma certa severidade, para que a gente possa exercitar isso para o nosso próprio bem, o que não é fácil, né? Então, com a aplicação em várias áreas dessa ciência, nós vamos trabalhando em nós a questão ética e automaticamente trazendo para nós a auto-iluminação. Onde podemos encontrar ajuda? Dentro do aspecto do crescimento e desenvolvimento na psiquiatria, na psicologia, nas terapias e nas casas espíritas. Por quê? Quando se trata de um trabalho de natureza psíquica, onde aqui nós estamos trabalhando o nosso comportamento, o nosso pensamento, e como nós falamos lá atrás, a pedagogia espírita é composta de várias áreas envolvendo a ciência. Todas essas ciências aqui, e muitas outras, aqui citamos apenas algumas como exemplo, né, devem ser trabalhadas, para que a gente possa utilizá-la em nosso benefício, em benefício daqueles que estão próximos de nós, né? E dentre elas, as nossas casas espíritas. Por quê? Como nós sabemos, as casas espíritas, por excelência, deveria ter um conhecimento mais aprimorado, mais profundo, a respeito dos fenômenos da alma, a respeito dos nossos desequilíbrios, né? Por isso que Joana de Ângeles, ela traz para nós, através de Divaldo Franco, uma coletânea de livros voltado à psicologia espírita, para que a gente não fique preso somente dentro da área médica, da área acadêmica, para que a gente possa também trabalhar nas casas espíritas essa questão da psicologia espiritual, onde é nada mais nada menos do que trabalharmos aqueles equívocos, aquelas perturbações que muitas vezes vão impedir da alma de se manifestar livremente, quer seja por alguma perturbação anterior de vidas pretéritas, ou mesmo de situações atuais. Porque hoje nós sabemos da dificuldade dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, esses profissionais trabalhar alguns aspectos da alma.
A questão, por exemplo, da mediunidade. A mediunidade é real, a mediunidade existe, e ela afeta demais, quando não bem trabalhada, o comportamento da pessoa. Não só da pessoa, como também refletindo na própria família. Nós sabemos disso. E aonde nós vamos trabalhar isso? Nas casas espíritas. Né? A questão do desdobramento, a questão sonambúlica, a questão das vidências. Ou seja, são faculdades da alma onde as casas espíritas devem estar preparadas para receber esse contingente e trabalhar esses contingentes. Porque nós sabemos que a mediunidade, vamos trabalhar um pouco aqui a mediunidade como exemplo, quando o ser manifesta a mediunidade, ele não olha a idade, não olha sexo, não olha a condição social, não olha a condição intelectual, é uma propriedade inerente à alma, é uma faculdade da alma. Só que quando ela não é trabalhada, educada, ela traz transtornos, que muitas vezes esses transtornos podem ser confundidos com transtornos de naturezas psíquicas, onde nenhum tratamento terapêutico alopático vai dar resultado. Porque a questão está na alma, não está no corpo físico. E aí, o que fazer com esse ser? Por isso que é interessante que as casas espíritas se preparem para receber essas pessoas que estão iniciando esse processo mediúnico e começa a trabalhar isso, desenvolver, exercitando, educando, instruindo, para que a sua mediunidade, que não é doença, possa, quando não observado como deve ser, pode proporcionar um transtorno lá na frente. Então as casas espíritas, ela tem essa obrigação, ela tem essa responsabilidade de absorver essas pessoas, esses médiuns que estão iniciando no seu processo mediúnico, para que eles possam receber os tratamentos necessários. E aí, através do estímulo pelo autoconhecimento, os estudos no NAI, Lar de Maria, possibilita que o assistido conheça sua essência espiritual, possa conhecer quem somos nós e, como espírito, o que podemos e devemos fazer para a nossa educação, analisando e revendo os comportamentos sabotadores que o perseguem dia a dia, além de possibilitar o trabalho de alguns pontos de melhoria, a fim de eliminá-los, sem mágica ou milagres, mas com esforço. Então a proposta do NAI, do Lar de Maria, é exatamente dar aos assistidos, aqueles que adentram e procuram a casa para desenvolver ou melhorar-se, nós vamos trabalhar comportamentos sabotadores que fazem com que essas pessoas, muitas vezes por si só, não conseguem superar as suas dificuldades. E como se isso não bastasse, pode ser também pessoas que muitas vezes já estão passando por processos de análise psíquicas, terapêuticas, e muitas vezes os resultados ainda deixam a desejar. Por quê? Não compartilharam o trabalho das casas espíritas em relação à sua mediunidade. Então são fatos dessa natureza que muitas vezes
exige um estudo ou um acompanhamento dualizado, tanto na casa espírita como de psicólogos e psiquiatras, para que a gente não fique também preso somente a uma situação, considerando o aspecto do ser humano que é carnal, físico e também de natureza espiritual. Nesse sentido, o que o NAI tem a oferecer? O que nós podemos, enquanto casa espírita, podemos oferecer àqueles que batem a nossa porta? Essa modalidade de proposta de trabalho diz respeito não à prática de uma religião em si. Entretanto, está relacionada ao encontro do equilíbrio e harmonia, para que de forma sistêmica o assistido cooperador encontre o seu equilíbrio e sua paz interior. Ou seja, o que nós vamos receber aqui são pessoas de qualquer religião. O que menos importa para nós é a religião que a pessoa tem, a crença que a pessoa tem. Porque o que nós vamos tratar aqui é o espírito. O que nós vamos buscar a trabalhar é exatamente as suas dificuldades enquanto espírito. Então nós não temos nenhuma dificuldade de acolher aqui irmãos de qualquer religião, né? Para que ele aqui ele possa desenvolver-se, trabalhar, e caso ele queira, ele pode permanecer nos estudos, pode permanecer na terapia, mas também frequentando a sua religião, a sua crença, sem nenhum inconveniente. Por quê? O que nós praticamos aqui não é a religião em si. O que nós praticamos aqui é a elevação do ser como ser para a sua existência, a sua autoiluminação. E para que o indivíduo possa atingir a sua autoiluminação, ele não depende de nenhuma religião. O que ele precisa é exatamente ter comportamento que o leve a essa situação, a esses patamares. Se ele quiser e puder crer em Deus, torna-se mais fácil. Mas se também ele não crer em Deus, mas se tiver comportamentos éticos e morais, ele vai elevar-se também. O trabalho com estudos e terapias no Lar de Maria estão diretamente ligados à definição de nossa visão de vida. Ou seja, o que nós procuramos propor e definir como meta de trabalho é exatamente proporcionar ao indivíduo uma nova visão de vida, um novo conceito, uma nova visão de si mesmo, para que o indivíduo, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para olhar para o nosso eu, para olhar para o nosso comportamento, as nossas ações. A formação e a ampliação de novos valores, de uma crença espiritualizada, no firme desejo de deixar um legado útil a ser alcançado por todos aqueles que batem as portas do NAI. Ou seja, qual o objetivo nosso aqui, dos nossos trabalhos? É exatamente proporcionar a cada um de nós que frequenta aqui, tanto como trabalhadores, como aqueles que frequentam o lar, é dar a cada um de nós um legado útil. O que é um legado útil? É dar a cada um de nós o verdadeiro sentido da nossa existência. O porquê nós estamos aqui, o que nós podemos fazer em nosso benefício, o que nós podemos fazer em benefício dos outros. Porque nós sabemos que a solidariedade, que a fraternidade, a caridade, são elementos fundamentais na nossa elevação, no nosso crescimento. É como nos afirma Allan Kardec dentro do seu propósito. O que podemos fazer para sermos úteis enquanto estamos aqui? Quando nós afirmamos ser útil,
é útil em relação a nós mesmos, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e em relação aos outros. Então, é essa a proposta que nós temos, né? Dessa forma, nota-se que o trabalho espiritual é capaz de oferecer ao assistido cooperador equilíbrio e harmonia em todos os pontos de sua vida. Então, o que a gente mais bate aqui, o que a gente mais fala, é exatamente em relação ao equilíbrio. Porque nós sabemos como é difícil nós termos equilíbrio, mas não é uma busca em vão. Porque à medida que nós vamos encontrando o equilíbrio, ainda que seja nos menores pontos, nós vamos encontrando cada vez mais força para reagir. Nós só vamos chegar ao cume de uma montanha passando pela sua base, passando por uma caminhada até chegarmos lá em cima. E a nossa espiritualização passa pelo mesmo processo. Jamais nós vamos atingir a nossa condição espiritual mais elevada sem atravessar todo esse caminho que nós temos aí, de trabalho, de preocupação, trabalhos esses que muitas vezes está diretamente ligada à forma como nós encaramos a nossa existência. Porque nós sabemos que para estarmos aqui, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Nós temos a lei de causa e efeito, nós temos a lei do progresso, nós temos várias leis que nos faz refletir se nós estamos tendo uma boa aprendizagem e se nós estamos tendo uma condição sadia e útil de conduzir a nossa existência. Muitas vezes as pessoas podem achar que o estudo sobre a espiritualização substitui a religião em que acreditam. Por que nós mencionamos isso aqui? Porque muitas vezes a pessoa acha que espiritualizar é tornar-se religioso. E nem sempre. Né? Porque o indivíduo pode espiritualizar-se no seu comportamento, na sua ação, na sua forma de ver o outro, sem que isso seja para ele uma marca concreta. Ele não se titula dessa forma, mas tem um bom comportamento ético, moral, né? Um bom exemplo de cidadão, de pai, de trabalhador. Aí essa questão para ele não vai dizer nada, porque muito mais importante, repetimos, é o comportamento nosso do que aquilo que nós passamos para o outro, né? Contudo, esse pode ser um pensamento inadequado, uma vez que esses estudos são considerados ferramentas que potencializam sentimentos positivos e que auxiliam na expulsão daqueles sentimentos e pensamentos negativos e inadequados ao nosso crescimento. Bom, quando nós trabalhamos essa questão, muitas vezes as pessoas também buscam na religião uma forma dela progredir e crescer. Às vezes precisa sim, porque nós sabemos que muitas vezes o indivíduo busca essa religião porque ele tem necessidade de ter um acompanhamento mais de perto. Até onde, neste caso, a religião vai influenciar de forma negativa? Quando nessa religião professam comportamentos, professam definições que possam levar esse indivíduo a ter pensamentos inadequados. Se a religião dele em si não lhe traz nenhuma dessas consequências, tudo bem, né? O que não pode
ele deixar-se conduzir e tornar-se um elemento prejudicial ao seu crescimento, né? O pensamento inadequado, uma vez que esses estudos são considerados ferramentas que potencializam sentimentos positivos que auxiliam a expulsão daqueles sentimentos e pensamentos negativos inadequados ao crescimento. Então, cada um de nós vai estar onde precisa estar. Cada um de nós vai estar aonde precisa em termos de elevação, sem jamais deixar influenciar por qualquer religião. Mesmo porque quem criou a religião, não vamos esquecer, somos nós, né? Deus jamais definiu uma religião para quem quer que seja. Jesus, quando esteve conosco, também não definiu nenhuma religião. E se ela existe, foi em função de uma necessidade nossa, uma necessidade para elevarmos, chegarmos a Deus. Por isso que muitas religiões ainda existentes hoje praticam atos violentos em nome de Deus. Assassinatos, explosões, terrorismos em nome de Deus. E nós sabemos que não é por aí. Como falamos anteriormente, essa modalidade de estudos desperta a necessidade do equilíbrio nas pessoas. E por mais que a religião possa trazer esse mesmo sentido, ela pode também trazer sensações de pensamentos e crenças e outras coisas que a pedagogia espírita não proporciona. A exemplo do pecado que pode levar ao sentimento de culpa. Então, algumas religiões, né, dependendo do que ela prega, ela pode trazer na pessoa esse sentimento de pecado. E esse pecado pode levar ao sentimento de culpa. E aí, nós vamos chegar a patamares ou definições que não condiz com o que nós sabemos em relação ao que é a culpa, né? O que isso representa para nós. Como disse Joana de Ângeles, nós não podemos fazer disso uma barreira para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Superado aquele momento, o que nós temos que fazer é trabalhar isso de forma eficaz, mas não cultivar de forma alguma nenhum sentimento de culpa e muito menos trabalhar o pecado como sendo uma questão a priori vai nos prejudicar enquanto espírito. Equilibrando o racional e o espiritual. A base de todas as religiões é a fé. Essa crença é a ponte que vai conectar com a ciência. O pensamento é a chave. Exatamente este pensamento que se aplica aos nossos estudos em todo o processo. A possibilidade e a habilidade de acreditar em si mesmo e de se transformar. E aqui nós estamos trabalhando e voltamos novamente à era do Espírito, à era do pensamento. Hoje o que nós temos que trabalhar é o pensamento. Como já dizemos várias vezes em nossos estudos anteriores, nós trabalhamos isso aqui, a questão do pensamento, né? E não tem como fazê-lo e repetindo várias vezes para que isso firme em nós, para que possamos, através dele, criarmos bons hábitos. Porque somente através dos bons hábitos é que nós vamos fazer a transformação que nós precisamos. Todo o processo de reforma íntima passa por transformações. Não existe uma forma pronta e acabada que sirva para todos nós, independentemente da nossa crença ou da nossa vontade ou predisposição de evoluirmos, de crescermos. Cada um de nós tem a sua limitação, cada um de nós
tem um trabalho a executar dentro daquilo que nos é dado enquanto espírito em desequilíbrio que somos. O que serve para A ou B, muitas vezes não vai servir para o C. Então, o que nós temos que ter em mente é exatamente o que nós podemos fazer em relação a essa situação do equilíbrio. Por isso que Kardec falava em relação à fé raciocinada, é empregarmos uma fé que possa realmente dar a nós uma crença válida, uma crença onde os padrões têm consistência, têm base. Jamais podemos nos deixar sermos conduzidos, o que quer que seja, dentro de um aspecto milagroso, onde o indivíduo chegará à elevação por um caminhar fácil, porque nós sabemos que a nossa caminhada é árdua, é difícil sim, mas é o que temos. E a forma como nós vamos conduzir essa travessia vai depender de cada um de nós. Modificando os vícios do subconsciente. Ao explorar o território da autoestima por meio dos estudos e das terapias, o assistido perceberá que a crença na superação dos seus limites é o motor que o impulsionará para este objetivo. Ou seja, toda vez que nós vamos trabalhar a autoestima por meio de terapias, de estudos, nós vamos trazer um novo alento para o ser que habita em nós, né? E através da fé, através do acreditar que podemos superar os nossos limites, é que nos faz crescer, nos faz desenvolver. De nada adianta estarmos aqui, participarmos de estudos, de terapias, se a gente não coloca isso em prática, se a gente não acredita em nós mesmos, na possibilidade que nós temos de avançarmos, de desenvolvermos. Por isso nós estamos aqui. O assistido a cada dia fará análise de si mesmo, estabelecendo um planejamento de ação específico para que todos os resultados sejam alcançados, dentro de uma proposta da qual ele consegue avançar. Não adianta nada nós elaborarmos 4, 5, 6, 10 propostas de crescimento, e se nós não tivermos condições de avançar nisso. É preferível que nós, então, escolhemos uma ou duas ações para trabalharmos. Aí sim, né? Talvez com um número menor, nós temos muito mais chance, muito mais possibilidade de avançarmos do que, pela ansiedade, buscarmos trabalharmos em nós coisas que muitas vezes estão ainda muito distante da nossa realização. Então nós vamos fazer uma autoanálise. Hoje, o que mais me incomoda? O que mais me impede de caminhar? É a preguiça? É a falta de fé? Que é? Falta de tempo? Então nós vamos eleger aquilo que hoje nos serve de trava, nos serve de barreira. Escolhendo e elegendo uma, nós vamos trabalhar. E como nós vamos trabalhar aquilo? Ver o que é o gatilho para ser aquilo que nós referimos lá atrás, os nossos sabotadores. Porque nós sabemos que toda mudança tem sabotadores, né? Então vamos supor que seja preguiça para fazermos caminhadas, preguiça para estudarmos, preguiça para sairmos de casa, enfim, apenas um exemplo. O que me faz
ter essa preguiça. Eu não sei se a preguiça já nasceu de mim. Se já nasceu de mim, então mais uma forma para a gente transformar isso. Tirar o velho e colocar o novo. Como vamos fazer isso? É o esforço, é a vontade. Vai chegar um momento que isso vai fazer com que, puxa vida, eu não estou conseguindo. Mas por que eu não estou conseguindo? Porque ainda eu não plantei em mim essa necessidade realmente de fazer. Então não adianta nós trabalharmos vários elementos se muitas vezes é difícil. Mas escolhendo e elegendo um e conseguindo superar essa dificuldade, vai nos motivar para que a gente possa entrar com outros projetos. E à medida que a gente vai alcançando os bons resultados, a gente vai alcançando pelo nosso esforço, pela nossa vontade, a superação, a gente vai acreditando em nós mesmos. Vai aumentando a nossa autoestima, a confiança em nós, a confiança em Deus. Mas para isso é preciso que a gente se esforce, busque, que sejamos determinados a alcançar essa meta. Talvez, se nós formos trabalharmos aqui, cada um vai eleger aquilo que entende ser mais necessário. É a individualização. Porque nós sabemos aonde aperta o nosso calo. E aí cada um de nós vai ter que iniciar por aquilo que ela entende que seja a prioridade. Né? E com isso nós chegamos ao fim dos nossos estudos hoje. Né?